não faz parte da cultura do brasileiro falar sobre a terminalidade da vida. Ter diálogos em casa, domiciliares mesmo. Eu lembro quando eu era mais novo, minha mãe falava assim, um dia eu vou morrer, eu não deixava nem ela completar. Eu falei, não vai morrer nada, pra quê ficar falando essas coisas? Bate na madeira, né? Vai atrair e tal. E hoje em dia, claro, né, mais maduro, mais experiente, eu vejo o quanto é importante ter esse esclarecimento. Né? Você, inclusive assim, não só para questões gerenciais da família, assim, a herança, né, o patrimônio, aquela coisa toda, mas inclusive sobre doação de órgão. Tem gente que quer ser um doador e nunca expressou isso para a família. Né? Você como geriatra, você realiza essa abordagem junto à família, você já começa a falar sobre a terminalidade da vida, já começa a preparar essa família para o que está para acontecer, independente de estar em cuidado paliativo. Sim. Existe essa abordagem lá atrás, já falando disso? Sim. Até porque o mais importante, na verdade, é o quanto antes a gente começa a falar com a rede de apoio daquele paciente que está se fragilizando, né, sobre qual é a evolução esperada, né, daquela doença, como é a evolução provável, né, mais fácil vai ficar esse diálogo, vincular essa família à necessidade de incorporar certos cuidados ao longo da trajetória de doença, né, porque quando você deixa para falar sobre isso já no quadro avançado, já quando entende que não tem mais nada para fazer, realmente o cuidado paliativo fica como uma coisa visto, né, pela família como um nada mais a fazer, como deixar de fazer algum cuidado, sendo que o cuidado paliativo ele abre portas para cuidados que a medicina, até pouco tempo atrás, a gente não falava sobre isso, né? O cuidado de certos tipos de dor que a gente interpreta como uma dor total, uma dor que não é medicação que vai aliviar, que é uma dor que ela vem muito mais do quadro emocional também, de trazer para aquele paciente os vínculos afetivos de volta, resolver pendências, sejam elas financeiras, sejam elas de comunicação. Então, isso é muito importante a gente resgatar logo no início já do acompanhamento. Isso é muito frequente, né? Tentar entender quais são os valores daquela pessoa, né? Justamente o que você falou, assim, quando você vai falar sobre se o paciente expressou, né, a opinião dele, se ele gostaria de ser doador de órgãos ou não, dificilmente essa conversa vai vir de um botequim, né? Dificilmente vai vir de uma forma, assim, natural. Mas quando a gente tenta acessar ali os valores da pessoa em contextos desfavoráveis ou contextos fora do habitual, a gente precisa explorar isso para entender esse paciente e tentar trazer para ele o cuidado mais adequado possível, né, de acordo com os valores dele, os valores da família e do nosso vínculo mesmo com o médico. E você acha, assim, sendo uma profissional que lida, né, com indivíduos que envelhecem, que chegam no fim da vida, você acha que existe uma idade, tipo... Claro que você não vai falar isso com uma criança, né? Mas, assim, existe um momento da vida que seria interessante já ter essa conversa na família? Um pai chegar para um filho e falar assim, olha, eu não vou viver para sempre, a gente nunca sabe quando vai acontecer alguma coisa, então eu preciso que você entenda isso aqui, isso aqui, isso aqui. A partir de quando você acha que vale a pena ter essa tipo de conversa? Eu acho que, assim, não existe uma idade para isso, para início de conversa, né? Mas a elaboração do cuidado, mais a longo prazo, a gente vai trazendo ali os valores daquele paciente. É importante repassar isso para a família, né? E aí, quando a gente decide compartilhar com os familiares essas decisões do paciente, que ele compartilhou com o médico inicialmente, a gente traz para a família, muitas vezes, o conhecimento sobre as prioridades, quais são as preferências desse paciente nesses contextos de terminalidade. Acho que é difícil a gente descrever assim, a partir de 75 anos é hora de começar a falar sobre isso. É muito difícil porque é um cenário de probabilidade, né? Sim. Ok, 75 anos, mas aos 65 muita coisa pode acontecer. Mas eu acho que é importante cada vez mais a gente dialogar sobre as escolhas e sobre as possibilidades de tratamento ao longo
um acompanhamento de doenças que podem, potencialmente, né, são limitadoras da vida. Então, assim, muitas vezes no consultório a gente tem a possibilidade, como geriatra, como paliativista, de você ter um diagnóstico de um paciente com doença orgânica, que é uma doença também potencialmente limitadora da vida, por exemplo, uma insuficiência cardíaca, que naquele momento o paciente está compensado, está tudo muito bem, e você tem uma tranquilidade para conversar sobre, né, a programação do melhor contexto de cuidado desse paciente, né? E hoje em dia a gente fala muito também sobre a elaboração da diretiva antecipada de vontade, tá? Ou do testamento vital, que são documentos que a gente consegue elaborar e a gente incentiva o paciente a elaborar em relação às tomadas de decisão, né, em contextos de finitude. E isso deve ser falado lá quando o paciente está estável, quando ele não está, né, naquela sintomática de mal-estar, quando ele não está se sentindo pressionado, principalmente. Então, é o melhor momento para a gente conversar sobre isso e tentar elaborar esses documentos que depois ajudam muito, podem ajudar muito o paciente e a família também, né, a apoiar esse paciente nas tomadas de decisão, respeitar os valores dele e todo mundo estar envolvido no cuidado de uma forma mais natural, de uma forma mais mais harmônica mesmo. O paciente estável ele vai estar em paz para tomar as decisões dele, né? Sim, sim. E mesmo que sejam decisões difíceis da gente elaborar, né? Difíceis da gente pensar, mas é o melhor momento, né? Então, essa abordagem, o geriatra, ele faz com o paciente e com a família em separado? Ou você, tipo, chama todo mundo e... Não. Assim, quando isso é feito ambulatoriamente, no consultório, a gente tenta estratificar isso, tenta separar momentos adequados, que vão também variar conforme a sensação do paciente, se ele se sente mais confortável de dividir, primeiro, as opiniões, as decisões com o médico, a gente faz esse registro, depois a gente convoca a família para uma conferência familiar, que a gente chama, que é uma conversa com os familiares mais próximos, as pessoas mais importantes para o paciente, para compartilhar sobre essas decisões e também para auxiliar, né, elaborar um plano de cuidados mais adequado para o paciente. Em certos momentos, como no contexto de uma internação ou de uma agudização, né, de um paciente que já tenha problema de saúde, muitas vezes a gente acaba tendo que fazer essas conferências de uma forma um pouco mais dinâmica, né? A gente não tem muitas vezes o tempo de elaborar primeiro com o paciente e depois conversar com os familiares. Mas isso é a forma ideal de se fazer. Você acabou de assistir mais um corte do nosso podcast Medical Talks Brasil. Se você quer ver esse vídeo na íntegra, acesse o meu canal do YouTube, Dr. Adolfo Bamonde, vai na aba do ao vivo, que esse episódio vai estar lá, tá ok? E se você quiser também pode acessar o link da bio do meu Instagram, @doutor.adolfobamonde. Muito obrigado.